Olá meus caros, como estamos? Hoje é dia de Ninja Gaiden, então se preparem na cadeira, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva, faça todos os procedimentos aí ninjolísticos com a agilidade de ninja cabulosa, a moda caralho. Tá? Sem dúvida, depois de recados dados, vamos para o vídeo. Sem dúvida, Ninja Gaiden 3 está a par aí com os melhores jogos de Nintendo. Uma série aí dos jogos que mais conhecemos: Mega Man, Tartaruga Ninja, Castlevania, o Encanador Bigodudo, Pulador e Quebrador de Casco de Tartaruga, Tiny Toons, sim, Tiny Toons é muito bom, e outros jogos aí afins que vocês gostam, tá? O que chama atenção em sua jogatina é o tempo preciso e exato que o personagem responde quando você está jogando. E isso é tão importante até para você jogar um jogo de ninja, o que exige aí uma certa agilidade. É certo que para você jogar, precisa estar de olho nos obstáculos. Como Castlevania, Ninja Gaiden, quando é acertado, é deslocado para trás, ocasionando uma possível morte. Para quem jogou um Nintendo, sabe que eu estou falando. O videogame era difícil e ocasionava muitos controles quebrando por questão de raiva. A molecada não tinha perdão, quebrava o controle por questão de raiva e por não ter paciência e controle para poder passar das fases aí difíceis que tinha do jogo. E realmente não era fácil, não era fácil mesmo. E isso, infelizmente, acharam outro controle na época aí, 1991, 92, não era fácil, porque a gente tinha hiperinflação e pagava muitos impostos. Fora que a Nintendo não dava perdão, porque o Nintendo, ele entrou como um Famiclone aqui no mercado brasileiro. E os japoneses ficavam com raiva porque eles tinham copiado o videogame deles. Mas eles não tinham noção de que o quanto de dificuldade que a gente passava na época. A hiperinflação, os impostos e todo o custo de vida que não era barato. Bom, meus caros, o Brasil vivia na época uma hiperinflação. O custo de vida era alto lá atrás e não mudou, porque o mercado oferece os melhores produtos a um preço estratosférico. A moeda melhorou, mas o custo de vida não. Até porque nós pagamos impostos para valer. Continua caro. E o mercado não dá bobeira. Quando vê muita movimentação em cima de um produto, ele vai logo taxar. Então o que temos que fazer? Temos que ter criatividade, temos que criar os nossos próprios produtos para poder vender um preço mais acessível ao público, se é que você me entende. Por isso que, vamos dizer, vendedores, o mercado gosta de produtos que vêm de fora para poder taxar. Então tínhamos que andar na maciota, tínhamos que conservar o videogame da gente, não sair tacando aí nas paredes por questão que estava com raiva de não passar a fase. Só que a molecada não sabia que a dificuldade dos jogos eram artificiais. Ela foi feita para o público americano, para que eles alugassem mais vezes os videogames, os jogos, e mais vezes as locadoras, e alugassem mais vezes. A questão é que o brasileiro não sabia disso, não sabia que tinha esses maneirismos, esses gostos estranhos que o mercado americano tinha. Porque se você pensava bem, a gente vivia uma hiperinflação com preços de custo estratosféricos e quem dava conta de alugar uma fita no final de semana para poder assistir? Você tinha que ter cabeça no lugar, tá? Então, infelizmente, a gente não teve criatividade nesse quesito aí, tá? E isso acabava desbalanceando muitos jogos. Até porque se você pegasse os jogos japoneses, você veria a diferença da dificuldade deles. O maior exemplo disso é que os jogos deles têm a dificuldade própria deles, certo? Então você teria que ver aí como funciona a mecânica desses jogos. Mas vamos à história do Ninja Gaiden 3. Ryu Hayabusa é o protagonista da história. Ele e sua namorada estão investigando experiências de modificações biológicas no laboratório aí chamado N3SH. Ele percebe que sua namorada foi dada como morta e estão te acusando de ter matado sua namorada. Ele precisa investigar o porquê disso. E quem é o alvo é Foster e Clancy, pois eles estavam fazendo experiências aí, biológicas com esse laboratório, tá? Isso acaba trazendo criaturas estranhas da fortaleza, o que gerou mais conflito ainda entre Ryu Hayabusa e essas criaturas. Então nós temos que tirar satisfações por causa dessas coisas todas que estão acontecendo, e nem que por isso eu tenha que colocar o fim à existência de Clancy e Foster, tá? Eu te falo que logo
de cara que você, além de enfrentar os inimigos, o que você vai ter como real obstáculo vai ser o templo, plataformas e spawn de inimigos, certo? Então vamos por parte. O tempo aqui é cadenciado. O que eu quero dizer é que você tem que saber gastar o tempo de forma certa. Você tem que imaginar como vai gastar o tempo nas fases que você vai completar para cada estágio. Cada estágio vai ter um tempo determinado, apesar de que a última fase tem um tempo só para todos os estágios, como se fosse uma prova de atleta, um triatlon da vida, tá? Literalmente. E se caso você não completar esses estágios, você volta para o início da fase. Geralmente a fase tem 3 etapas. 2 estágios são fases normais e o último estágio é o boss. Muitas vezes, se você demorar, você perde a vida e começa tudo de novo. No quesito das plataformas, vamos pensar aí, plataformas e cenários, tá? Você tem que aprender o ritmo da fase, tem que entender como é que ela funciona, o seu desenho dentro do jogo. Para isso, você vai ver os inimigos, os saltos e as plataformas para você entender como funciona a mecânica aí dessas fases, tá? Isso era bem típico nesses jogos aí de Nintendo. Tem cenários que, para cada cenário, vai ter um certo tipo de dificuldade. Você vai perceber aí o cenário de deserto, tem areia movediça, e dentro desse cenário tem as cavernas, onde tem lava e plataformas. No cenário das florestas vai ter a vegetação com plataformas mecânicas, e aí os rios e pequenas plataformas, onde você tem que ter um ritmo certo. Nos cenários de gelo, você vai deslocar, dependendo da velocidade que você tiver, você pode cair direto no buraco. E em cenários onde tem chuva e vento, você vai ser deslocado, tá? Fique de olho nisso aí, porque se você bobear, você morre. Bom, então nós temos aí o tempo, a plataforma e os cenários. Qual é o outro desafio? O spawn de inimigos. E, gente, eu vou te falar, é muito irritante. É muito irritante os spawns de inimigos. É tão irritante que tá pra nascer tal coisa chata, tal chatice dentro de um jogo. O que é bem característico dos jogos de Nintendo. O que te faz perguntar o porquê. O porquê disso. Como eu disse, há um tempo atrás, a dificuldade tinha os níveis de dificuldade e tinha dificuldade artificial que foi criada para esse quesito de alugar mais fitas, o que não era a realidade dos brasileiros, mas sim de um mercado americano que foi desenhado para eles, certo? Pelo lobagismo dele lá e aquelas coisas todas, aquelas práticas de mercado que eles têm lá, tá? Coisas que aqui é tão covarde quanto qualquer coisa covarde. Vamos lá. Como eu disse, a dificuldade dava o tom para o jogo, certo? Para as dificuldades de jogos japoneses, ela ia na crescente. Ela começava tranquila e ia aumentando o nível de dificuldade. Quase como se fosse um treinamento para você jogar o jogo. Se é que vocês estão me entendendo. O que não é o caso da dificuldade aí dos jogos americanos, tá? E por trás do gráfico de jogos retrô, tinha uma mecânica sinistra que, nesses jogos, fazia com que o jogador entrava em parafuso devido ao ritmo do jogo que deveria ter para poder jogar esses jogos. Você tinha que filtrar a mecânica e não poderia ter uma mentalidade infantil para estressar de forma rápida com esses jogos. Para e analisa. Mesmo os jogos japoneses também não eram tão fáceis assim. E aqui existe uma diferença no ponto certo. A dificuldade no ponto certo. Os jogos japoneses são tradicionalmente cadenciados. Uma música de rock com um tempo certo. Vamos dizer aí, por exemplo, The Final Countdown, da banda Europe. Quem é das antigas sabe como é que é o rock dessa música, dessa banda. Sabe que é tudo cadenciado o ritmo da música, certo? Você precisa entender o time para você poder tocar a música, para você entender como é que funciona o ritmo dela. Assim como são os inimigos de Ninja Gaiden 3. A forma de correr no cenário, a forma de saltar, a forma de atacar, tudo aqui tem uma mesa em cena, tem uma forma cadenciada, tem uma coreografia. Assim como as criaturas fantásticas, existe um ritmo fantástico do jogo, que quando você aprende, você vê que o jogo realmente é muito louco. Você precisa
ser estratégico, precisa ser ágil. Todas essas mecânicas fazem você raciocinar. E raciocinar como se fosse um ninja. Daí a ideia do Ninja Gaiden, tá? Você vai recapitular, usar seu raciocínio para entender o próprio ritmo dentro do jogo, o seu próprio ritmo. Pronto, se em cada fase você entender o segredo delas, você já começa a entender o jogo. Já pode começar a jogar. Sendo assim, que esteja pronto para começar. Prepare o espírito, sinta o combate do jogo Ninja Gaiden. Sendo assim, que assim seja. Um ótimo combate para você e até a próxima.